Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter DF. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro, e você vai ver um susto na madrugada. Bombeiro surta, rouba caminhão e é detido à força na esplanada dos ministérios. No Congresso Nacional eu paro, não vou matar ninguém, não vou atropelar ninguém, não vou passar por cima de ninguém. No Congresso Nacional eu paro. Falha no metrô complica a vida de passageiros em Ceilândia. Um esforço coletivo para preservar as nascentes do descoberto. A recuperação das nascentes passa pela recomposição das matas ciliares, que crescem nos arredores dos cursos d'água. Elas criam as condições para que locais como este continuem existindo e abastecendo os rios e córregos da região. E uma exposição revela a personalidade pouco valorizada da princesa Leopoldina. Essas e outras notícias agora no Repórter DF. Na madrugada deste domingo, um sargento do Corpo de Bombeiros furtou uma viatura em um quartel em Ceilândia e percorreu em alta velocidade quase 30 quilômetros a caminho do Congresso Nacional. Fabrício Marcos de Araújo, de 44 anos, é segundo sargento da corporação e está nos bombeiros há mais de 10 anos. O motorista foi avistado por equipes da Polícia Militar na altura da estrutural e desobedeceu várias ordens de parada. Mais de 15 carros da PM acompanharam a viatura até o centro de Brasília, área de segurança nacional. Durante a perseguição, Fabrício dizia que só pararia o carro quando chegasse ao Congresso. No Congresso Nacional eu paro, não vou matar ninguém, não vou atropelar ninguém, não vou passar por cima de ninguém. No Congresso Nacional eu paro. Os policiais tentavam de todo jeito convencer o motorista a parar o carro. Sem sucesso, na altura da catedral, resolveram atirar nos pneus do caminhão, que derrapou e foi parar no canto da pista na contramão. Ele foi preso na hora. O militar foi encaminhado para o núcleo de custódia do Corpo de Bombeiros. Na tarde de ontem, a Justiça converteu a prisão provisória dele em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Fabrício Marcos de Araújo deve responder por furto qualificado, desobediência, danos ao material da administração militar e tentativa de dano. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as circunstâncias que envolveram a ocorrência estão em apuração e que foram adotadas todas as medidas necessárias para a elucidação dos fatos. Uma falha mecânica no metrô prejudicou o funcionamento dos trens em Ceilândia nas primeiras horas do dia. Desde as 6 da manhã, os trens começaram a rodar de forma mais lenta. Por volta das 7, pararam. Como é possível ver nas imagens feitas por celular, os usuários foram a pé no escuro para as estações mais próximas. Seu Natal caminhou por 25 minutos. Juntando a caminhada com a lentidão do trem, foram mais de 2 horas entre a estação Ceilândia Sul e a Praça do Relógio. Ele conta que quando o trem lotado ficou parado por mais de 10 minutos no túnel, as pessoas começaram a se desesperar. Uma moça falou que estava esperando chegar pessoas para que a gente pudesse sair com segurança de dentro dos vagões. Mas demorou muito. Aí as pessoas começaram a sair da forma aleatoriamente, cada um saiu da sua maneira. A dona Cisley teve mais sorte e ficou parada na estação de Águas Claras. Depois de 1 hora de espera, conseguiu chegar à Praça do Relógio, mas perdeu o compromisso. Tive que cancelar a consulta, né? Porque eu saí de casa cedo, às 7h05, para pegar a consulta. Com a confusão, houve tumulto nos trens e na estação Praça do Relógio. Janelas e a cabine da bilheteria foram quebradas. O metrô começou a andar devagar porque houve uma falha no sistema que faz o alinhamento das rodas do trem nos trilhos. Em seguida, um usuário apertou o botão de emergência, o que parou o sistema. Foi uma falha no sistema que acarretou a paralisação de trens fora de plataforma, o que acarretou é o pânico ou algum mal súbito de algum usuário
que fez com que ele aplicasse o dispositivo de emergência. As pessoas desceram a via, tivemos que evacuar a via e tudo isso levou em torno de 50 minutos aí com o sistema paralisado. E nesta segunda-feira, a greve do metrô completa 26 dias. Nos horários de pico, nos dias úteis, 18 trens, que correspondem a 75% da frota, devem circular. Os metroviários reivindicam reajuste salarial e nomeação de 600 aprovados em concurso. O governo alega não ter recursos para conceder os pedidos. O reflorestamento é uma forma de recuperar nascentes e cursos d'água degradados. Pensando numa maneira de revitalizar a bacia hidrográfica do Alto Rio Descoberto, a Secretaria de Agricultura do DF assinou uma parceria com a Fundação Banco do Brasil. Com o convênio, será possível preservar a região e incentivar agricultores para o uso consciente da água. A família do Eliseu chegou a Brasília em 1970. Vieram morar nesta fazenda, perto de Braslândia, época em que muito mais nascentes brotavam dessas terras, banhadas pelo córrego Guariroba. Hoje, a situação é bem diferente. Nos anos 90, dentro dessa mata, nós tínhamos mais 2 cursos de córrego, né? Tem o Guariroba, que é o principal, e tinha outros que desaguavam no Guariroba. Só que com o decorrer do tempo, esses cursos se secaram e ficou só o principal, que é o Guariroba. E dentro dessa mata que a gente preserva, tem essa mina, essa nascente que é a menina dos nossos olhos. A fazenda do Eliseu foi uma das escolhidas para participar de um projeto da Secretaria de Agricultura, que prevê o reflorestamento de áreas de nascentes na Bacia do Descoberto. Para isso, foi assinado um convênio com a Fundação Banco do Brasil. O objetivo é preservar 224 fontes de água. 90 mil mudas serão plantadas na região. A recuperação das nascentes passa pela recomposição das matas ciliares, que crescem nos arredores dos cursos d'água. Elas criam as condições para que locais como este continuem existindo e abastecendo os rios e córregos da região. Quando você preserva ou permite que a natureza recomponha a vegetação natural, é possível sim a nascente recuperar. Para isso você tem que dar a chance à natureza de fazer o trabalho dela. O investimento é de R$1 milhão. O recurso também será usado para a construção de 1.200 pequenas bacias para evitar o assoreamento de rios. O dinheiro ainda será usado na capacitação de agricultores da região para estimular o uso racional da água. Como meu pai ensinou a gente para preservar, eu já aprendi a lição com ele. Então eu quero passar para os meus filhos e adiante, para a família, para que todos tenham esse mesmo sentimento, né, de zelo, de cuidar. E vamos ver quais locais passam pelo racionamento nesta segunda-feira. Nas regiões abastecidas pelo reservatório de Santa Maria, fica sem água o Sudoeste, também a Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas e condomínios do Jardim Botânico. Agora, nos locais abastecidos pelo Descoberto, Guará 1 e 2, Colônia Agrícola Bernardo Saião, também o Lúcio Costa, Superquadra Brasília, vai faltar água na Colônia Agrícola Águas Claras, Taguatinga Sul, Arniqueiras, também no Areal e, por fim, no Riacho Fundo 1. Nas regiões que têm sistemas isolados e pequenas captações, São Sebastião, nos bairros Bom Sucesso e Residencial Oeste, e também na Fercal, na comunidade Engenho Velho. Mais informações estão disponíveis na nossa página facebook.com/repórterdfebc. Lembrando que pode haver instabilidade nas regiões que sofreram o racionamento ontem. E o volume do reservatório do Descoberto em alta registra 9,8%. O de Santa Maria estável registra 22,7%. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nessa madrugada foi de 18 graus. A máxima pode chegar a 25. A umidade relativa do ar varia de 95% a 50%. E o tempo fica nublado a encoberto com chuva isolada. E você pode assistir o Repórter DF também pela internet. Ele está sendo transmitido neste momento pelo Facebook. Basta acessar a página do RDF no endereço que você vê aí na tela, facebook.com/repórterdfebc. E nós vamos acompanhar agora ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela, imagens da Épia, na altura do Balão do Torto. Trânsito bem tranquilo.
Agora um alerta, o prazo para quem está interessado em regularizar áreas em Vicente Pires está acabando. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Manuela Castro. Oi Manu, boa tarde. Olá, Carol. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Repórter DF. Olha, o prazo é só até o dia 8, próxima sexta-feira. Os interessados devem procurar a Terracap para dar entrada no processo de regularização fundiária. Essa entrada pode ser pela internet, o site da Terracap ou também lá na sede da entidade. E é preciso também apresentar uma proposta de compra. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode dar entrada nesse pedido de regularização. E tem uma limitação de até um terreno por pessoa. Pessoas físicas, pessoa jurídica não pode participar do processo. E é preciso entrar com a seguinte documentação nesse processo: o RG, o CPF, um comprovante de aquisição do imóvel até o dia 22 de dezembro de 2016 e também um comprovante de residência que mostre que o comprador já estava no imóvel antes do dia 22 de dezembro de 2016. E para realizar a compra pode ser feita à vista, a prazo com a própria Terracap, parcelado ou então financiado com uma instituição financeira credenciada. Se for pagamento à vista, há desconto de até 25%, dependendo da negociação com a Terracap. Mas é importante destacar que participar desse processo não tem a garantia de que vai realmente conseguir comprar o imóvel. É preciso esperar uma resposta da Terracap. Carol. Obrigada, Manu. Boa tarde para você. Professores e alunos de uma escola pública da Asa Norte se unem à comunidade para preservar uma área de cerrado nos fundos do colégio. E com base nos conceitos de agroecologia, planejam cultivar no espaço, de forma sustentável, hortaliças e outros tipos de alimentos. O Colégio Gisno, na 907 Norte, esconde nos fundos do terreno um tesouro, uma área de cerrado com 25 mil metros quadrados. Para manter o local preservado, professores e alunos iniciaram um projeto para recuperar parte da área que já foi degradada. A ideia é transformar toda essa área em um espaço agroecológico, ou seja, unir o cultivo de hortaliças, tubérculos e outras plantas que servem de alimento com espécies nativas do cerrado e ainda incentivar alunos e pessoas da comunidade a colocar a mão na enxada e aprender na prática como isso pode ser feito. É uma sala de aula riquíssima, estamos iniciando esse trabalho e agora em 2018 teremos grande grupo de alunos do ensino médio vindo como quem vem para um laboratório de biogeografia, né, extremamente rico e em espécies, né, que tem que ser cuidadas, preservadas e em informações, né, para serem trabalhadas em sala de aula. O projeto tem um apoio de vários órgãos, como a Nova Cap, Emater e um grupo de escoteiros. A estratégia é fazer mutirões, como o que aconteceu neste fim de semana. Um dos maiores desafios nesta área é eliminar espécies de capim que sufocam o desenvolvimento das plantas nativas. O MacNulli aderiu à ideia e fez questão de ajudar. Eu acho que o projeto realmente vai ser revolucionário isso aqui. Outra proposta do grupo para o projeto veio de um aluno da escola. É o cultivo de plantas alimentares não comerciais, mas adaptadas ao cerrado. A ruptura, né, de considerar que apenas aquilo que está sendo vendido no mercado é bom. A gente precisa trabalhar a questão de comer melhor, de produzir seu próprio alimento e todo o impacto que isso possa ter. A intenção é de uma coisa que inicia-se formando uma rede, agregando mais e mais pessoas, mais alunos, mais professores, mais pais e mães, enfim, quem quiser participar conosco. É um espaço aberto, né, de liberdade e de aprendizagem, de crescimento. Este fim de semana, Brasília foi palco da última etapa do Circuito Centro-Oeste Guabi de Hipismo, um esporte que ainda é pouco praticado no Brasil. Saltos perfeitos e velocidade é o que buscam os cavaleiros e amazonas que disputam uma prova de hipismo. Essa aqui, de saltos, é para atletas iniciantes, mas há também as provas com obstáculos mais altos e adversários de peso. Essa foi a última etapa do Circuito Centro-Oeste Guabi de Hipismo, disputado neste fim de semana aqui em Brasília. O Felipe concorreu na categoria em que as barras ficam a 1,20 m do chão. Ele tem 16 anos
é brasiliense e já foi campeão sul-americano na categoria mirim. Desde pequeno, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu venho de terça a domingo, todos os dias, treinar meus cavalos. O João veio de Goiânia. Ele também monta desde cedo. Começou aos 4 anos e não parou mais. Eu venho pra cá, eu relaxo, eu também me divirto muito, ganho, perco, eu aprendi a perder. Eu preciso dominar o cavalo, mostrar quem manda e me concentrar na prova e relaxar. O hipismo é um dos poucos esportes em que homens, mulheres, jovens e veteranos disputam a mesma prova. Isso porque a modalidade exige pouca força física, mas muita habilidade e concentração. Mas esse esporte ainda é pouco praticado no Brasil. O país possui 3 medalhas olímpicas na modalidade. Para estimular a prática, a Confederação Brasileira de Hipismo realiza provas regionais. Além de divulgar o esporte, o objetivo é dar oportunidade a competidores de todos os estados do país. São Paulo é o que mais forma cavaleiros e amazonas, mas o DF também tem tradição. A gente tem uma característica especial aqui, que há vários anos os militares passaram para os nossos instrutores, então a gente tem excelentes profissionais. E também bastante centro, né, de equitação aqui desenvolvido. Então, para a prática de esporte, a gente tem as melhores condições aqui no Distrito Federal. Daqui já saíram atletas olímpicos. E se depender do Felipe, a cidade terá outros representantes no futuro. Eu tenho vontade meu sonho mesmo é pela Olimpíada, então tem que ter toda uma dedicatória antes, tudo, para poder chegar lá. A Agência do Trabalhador oferece hoje 159 vagas de emprego. Vamos ver algumas. São 2 vagas para auxiliar de limpeza, com salário de R$ 937. 3 vagas para mecânico, com salário de R$ 1.500. 4 vagas para técnico de enfermagem, com salário de R$ 1.000. 33 vagas para vendedor no comércio de mercadorias, com salário de R$ 1.400. 36 vagas para vendedor interno, com salário de R$ 1.080. 44 vagas para vendedor pracista, com salário de R$ 937. E 5 vagas para auxiliar operacional de logística, exclusivas para pessoas com deficiência, com salário de R$ 937. Quem tem a partir de 16 anos pode se cadastrar em uma das agências do trabalhador espalhadas pelo DF. É preciso levar identidade, CPF, cartão do PIS e o currículo, se o candidato já tiver um. Os endereços você encontra no site www.agenciavirtual.df.gov.br. E você pode assistir o Repórter DF também pela internet. Ele está sendo transmitido neste momento pelo Facebook. Basta acessar a página do RDF no endereço que você vê aí na tela, facebook.com/repórterdfbc. E agora nós vamos acompanhar com auxílio das câmeras do DR como está o trânsito na cidade. Você vê aí imagens da Ponte do Bragueto. Trânsito bem intenso, mas sem retenções nas pistas. Apesar do pouco destaque nos livros, a Imperatriz Leopoldina teve papel importante na história do Brasil. Uma exposição em Brasília homenageia os 200 anos da chegada da princesa regente ao país. Da Áustria para o Brasil. Há 200 anos, Dona Leopoldina chegava ao país. O casamento com Dom Pedro I foi por meio de procuração. O marido ela só conheceu quando desembarcou por aqui. Foram quase 3 meses a bordo de um navio para chegar ao Brasil. Leopoldina conta em carta à irmã que 2 tempestades fortes fizeram com que os marinheiros só conseguissem se arrastar, mas que, ao contrário deles, ela mantinha o bom humor e a coragem, porque estava viajando por amor a um esposo. Educada no rigor da corte austríaca e extremamente instruída para a época, trouxe com ela uma missão com naturalistas e pintores para registrar a flora e a fauna brasileira. E como princesa regente do Brasil, ao substituir Dom Pedro I em viagem a São Paulo, presidiu reunião do Conselho de Estado que deliberou sobre a independência. Em carta ao marido aconselhou: "O pomo está pronto, colhei-o já, senão apodrecerá." Com
fotos, livros e documentos, esta exposição em Brasília apresenta um pouco dos hábitos da época e mostra o papel decisivo da imperatriz na independência do Brasil. Me chamou a atenção, apesar da gente ter aquela visão estereotipada, né, da independência, né, da figura de Dom Pedro, né, a gente esquece da participação fundamental de Leopoldina, né, que erudita, né, forçada a um casamento inusitado, chega aqui e tem uma contribuição importante para a própria independência, né, incentivando, encorajando, empoderando o príncipe, né. A exposição fica em cartaz até o dia 24 de janeiro, na galeria do Salão Nobre da Câmara dos Deputados. A entrada é gratuita. Planejar uma festa de casamento não é fácil. Por isso, muitos casais investem na contratação de um cerimonialista, profissional responsável por ajudar na organização de todo o evento. Mas é preciso atenção. Muitas vezes, o próprio serviço de cerimonial é o principal motivo da dor de cabeça dos noivos. Para dar dicas de como não deixar um dos dias mais importantes da vida dos casais se transformar em pesadelo, nós recebemos no estúdio a vice-diretora do Comitê Nacional do Cerimonial Público do DF, Luciana Rocha. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Eu que agradeço, Carol. Luciana, é bem comum a gente ver na imprensa notícias de casais que sofreram golpes nessa questão de casamento, também de cerimoniais. O que se deve fazer? Quais as dicas que você dá para as pessoas não terem essa dor de cabeça? Bom, primeiro é contratar um cerimonialista profissional. Por quê? Porque o cerimonialista, ele é o profissional que orienta o casal a conduzir o seu evento com segurança. Ele conhece o mercado, ele sabe quem está dando sinais de falência, sinais claros. E o que a gente verifica atualmente entre os consumidores é justamente essa tentativa de economizar de uma forma equivocada, tentando fazer um serviço profissional sendo consumidor, tentando contratar o cerimonialista apenas para fazer um serviço de execução no dia, chamando equivocadamente um serviço de cerimonial do dia que não existe tecnicamente, que fique bem claro isso. Os cerimonialistas profissionais nem aceitam pegar esse tipo de demanda. E também o consumidor, ele se assoberba de tarefas, tendo que curtir a fase de noivado, então fica mais... Fica muito difícil para eles terem que assumir tarefas profissionais, não sendo profissionais. Então, eles contratam um cerimonialista, ele vai tanto indicar empresas para ser o buffer correto, ser o fotógrafo correto. E aí você está falando da importância de ter um cerimonial, né? Mas como que a pessoa pode escolher bem esse serviço de cerimonial? Existe algum cadastro ou alguma pesquisa que a pessoa possa fazer para ter certeza de que aquele profissional vai realmente ajudá-la? Existem grupos que tentam se organizar profissionalmente e algumas profissões que são reconhecidas. No caso do cerimonialista, isso ainda não é regulamentado, infelizmente, mas existe um projeto de lei que está em tramitação ainda na Câmara dos Deputados, que até o CNCP Brasil, que é você comentou órgão, agora, né, a entidade que eu faço parte, aqui represento no Distrito Federal, como vice-diretora, não acompanha essa iniciativa mais de perto, mas não existe ainda o reconhecimento legal da atividade profissional. É reconhecida pelo Ministério do Trabalho. E aí, como fazer? Pesquisa mesmo na internet? O que a gente recomenda é o seguinte, por exemplo, eu sou afiliada ao CNCPDF. As pessoas que são afiliadas a uma entidade dessa, que tem uma história ligada ao cerimonial, o que acontece? A gente é vinculado a um código de ética profissional. Então, são pessoas que guardam um cuidado maior no seu procedimento.
entende? Elas estão vinculadas a grupos de estudo, procuram se profissionalizar. A pessoa tem mais amparo, né? E cuidados para agir, estão sempre ligadas a cursos, né, atividades profissionais. Então, tem uma guarida. Né? São pessoas que têm uma atuação profissional local, regional e nacional, até mais reconhecida. E, Luciana, se por acaso, só para a gente encerrar, se a pessoa sofrer algum tipo de problema, o que ela pode fazer? Ela pode fazer alguma denúncia? Pode, porque a gente sabe que... Lá ao comitê mesmo? Não, o Código de Defesa do Consumidor ampara e a Justiça, não é mesmo? A gente sabe, no site do TJDFT, o próprio consumidor, essa é uma das formas de defesa também que eu gostaria de sugerir, o consumidor ele pode pesquisar também se essas empresas figuram em algumas dessas ações judiciais. No site do TJDFT tem ações lá, né? Com pessoas que são demandadas, às vezes até por questões que não são objetivas, são muito subjetivas. Tá joia, mas Luciana. o importante é que as pessoas contratem um cerimonialista e também elas se questionem diferenças grandes de preço, porque não existe milagre, existe uma festa simples e uma festa cara, mas milagre não existe para uma festa. Então, muito obrigada, Luciana, pelas dicas, uma boa tarde para você. Eu que agradeço. E o Repórter DF termina aqui com imagens da via de acesso à Ponte JK. Trânsito tranquilo, uma boa tarde para você e até amanhã.